As normas da União Europeia sobre o transporte de animais vivos são claras e rigorosas. Os porcos, por exemplo, não podem viajar mais do que 24 horas e precisam ter acesso permanente à água. Assim como os cavalos, bois, bodes e ovelhas, se a viagem durar mais de 24 horas, os animais têm que ser desembarcados e alimentados, e precisam descansar um dia e uma noite em postos de controle. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o animal humano precisa beber pelo menos 3 litros de água por dia. Ingerir, no mínimo, cerca de 1,5 kg de comida por dia. Os humanos também consomem 1 metro cúbico de ar por hora. São 24 metros cúbicos de ar por dia. Durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, navios atulhados de peças humanas cruzaram o Atlântico. O que o senhor sabe das condições dentro de um navio negreiro? Como é que os escravos eram transportados? 4 meses de viagem, todo mundo junto, mais perto que eu e ele daqui. 4 meses sem poder se mexer, 4 meses com a comida da pior qualidade, quando ganhava. 4 meses com uma água salobra. Sabe qual é o nome dos navios negreiros? Tumbeiros. Vem de tumba. Porque de cada 10 escravos que entravam nesses navios, às vezes 4, 5 morriam. Só chegava a metade aqui. O mais famoso quadro sobre um navio negreiro é este, do Johann Moritz Hugendas, um alemão. E não pinta uma cena assim tão tenebrosa. É, que ele próprio admitiu que tinha criado uma alegoria e que tinha suavizado as cores e a expressão. Mas mesmo assim, olha o que ele escreveu sobre o quadro. Os escravos são aí amontoados de encontro às paredes do navio e em torno do mastro. Onde quer que haja lugar para uma criatura humana e qualquer que seja a posição que se lhe faça tomar, aproveita-se. As mais das vezes, as paredes comportam a meia altura uma espécie de prateleira de madeira sobre a qual jaz uma segunda camada de corpos humanos. Muitas tribos negras mesmo vendiam escravos negros para os portugueses. Quando o tráfico foi proibido, os caras não poderiam, em tese, mais vender. Então o preço do escravo na África caiu muito. No Brasil, subiu muito. Eles traziam os escravos para plantar açúcar, depois para pegar ouro nas Minas Gerais. Depois para plantar café. Mas o que aconteceu? O que valia mais? Qual era o melhor negócio? O cara que mais ganhava dinheiro na máquina econômica, na roda econômica brasileira, não era o cara que plantava açúcar, não era o cara que tinha uma mina de ouro, não era o cara que tinha uma fazenda de café, era o traficante de escravos. No Brasil, a lógica econômica deu uma pirueta e uma peça da engrenagem, o escravo, se tornou mais valiosa que o produto final. Até que no início do século XIX, a Grã-Bretanha começou a perseguir os navios negreiros. Os britânicos, o império da época, a autoproclamada polícia do mundo, como os Estados Unidos hoje, os britânicos não resolveram combater a escravidão somente pelo idealismo de alguns. Havia vários objetivos comerciais na disputa. Até havia humanismo também, mas alimentado por interesses de mercado. Mercado. Essa palavra, essa ideia, começava a impor a sua supremacia. A Revolução Industrial não precisava de escravos. Queria consumidores. A contribuição luso-brasileira para essa história foi a instituição do comércio de escravos como base econômica para o império. Essa foi a novidade, a inovação. O Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. 5 milhões de escravos, pelo menos, foram trazidos para o Brasil. 400 anos se prolongou o
tráfico de escravos no Brasil. A lei da abolição que ficou 58 anos no parlamento para discutir, né? E aí essa mesma princesa Isabel deu a liberdade. Quer dizer, ela abriu a porteira, né? Com a luta dele, seu jeito. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. A lei ficou 58 anos no parlamento para ser votada. E aí não era votada por decurso de prazo. Porque chegava na hora de votar, os deputados saíam, que nem de vez em quando ainda fazem hoje. Saíam para não ter quórum e para não ter a votação. Com o passar dos séculos, a travessia foi se sofisticando, ganhando velocidade. No século XIX, a viagem durava apenas um mês e a mortalidade da carga viva caiu para 5%. Quase todos os documentos relativos a transações comerciais envolvendo seres humanos no Brasil foram destruídos, queimados, logo depois da assinatura da Princesa Isabel. Foi um auto de fé abolicionista. E dizem que feito para apagar com o negro passado do Brasil. Mas a gente sabe que não foi nada disso. A questão é que não havia dinheiro para indenizar os proprietários de escravos. Eles eram proprietários de bens materiais e foram confiscados. Havia 700 mil escravos no Brasil. Eles valiam 210 milhões de contos de réis. E o orçamento geral do Império era 165 milhões. Joaquim Nabuco antecipou: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Insuflou-lhe a sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Vieram pro Brasil como escravos os guerreiros da mãe África, em navios negreiros. No horror da escravidão forjaram com a mão da doçura nossa cultura, nossa nação. Da senzala veio a emoção mais bela, que Tubantu, Nagô, Gegê e a nação Benguela. E assim a história sempre se transforma numa manhã do dia sempre novo, concretizando os desejos e a vontade do imenso coração do seu povo. Na semana que vem, como Napoleão mudou a história do Brasil. Eu sou Napoleão. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro é o assunto de nosso próximo episódio.